que hora que eu vou para começar a monitorar a minha saúde com o meu cardiologista de confiança? Depende de qual aspecto, assim. Eu acho que eu gosto de falar que você tem que passar num clínico que é da sua confiança para você ter uma hora para falar sobre você. Tá? E dentro dessa hora que você falar sobre você, a gente vai tentar avaliar se alguma coisa extra precisa ser feita. Algumas coisas a gente consegue identificar numa conversa. Por exemplo, às vezes você tem um paciente que é assintomático, que não tem problema nenhum, mas ele vai conversar com você e fala assim, pô, meu pai teve um infarto aos 45 anos. Opa, isso aqui me chamou atenção. Essa informação é pertinente. Esse cara, meu pai tinha um colesterol muito alto por causa genética. Será que esse cara não tem também? Então, se for ver, tem alguma evidência muito clara dessa saída usando colesterol para todo mundo aos 30 anos de idade? Não necessariamente, não tem. Provavelmente não, a gente não tem dado para isso. Mas nesse paciente, olha, a história familiar me chamou muita atenção. Talvez esteja falando de fator genético para fator de risco da doença cardiovascular. Ou então, eu sou muito a favor disso, uma visita no médico ou no profissional de saúde, assim. Às vezes, o nutricionista vai fazer esse trabalho também, de você conversar uma hora sobre você. É até meio terapêutico, assim. Quando eu vou no nutricionista, eu acho super legal, porque eu consigo falar sobre mim coisas que eu nem sabia que eu ia falar. O segundo ponto é, eu sou muito a favor de pessoas que se expõem à atividade física intensa terem uma avaliação cardiovascular pelo menos uma vez por ano. Aí é uma questão de... publicamente, eu acho que isso é custo efetivo? Não necessariamente. Mas se você fala assim, individualmente, eu acho que do ponto de vista individual. Eu, como pessoa, até faço isso para mim. Porque a grande ideia é talvez a gente excluir que haja algum problema ao expor a muito alta intensidade. Atividade física leve, moderada, é saudabilíssimo e tudo mais, tem que fazer, a gente praticamente não exclui ninguém disso, só salva muito raras exceções, assim. Mas a muito alta intensidade, talvez seja interessante eu falar assim, pô, eu tenho quase certeza, entre aspas, que eu não estou falando de uma pessoa que já tem uma doença cardiovascular. Eu sempre cito um trabalho legal, que é de um cara chamado Domenico Corrado. Na década de 80, ele começou a pegar adolescente e fazia eletro de todo mundo na província do Vêneto. Todo mundo que era adolescente atleta fazia eletro. E olha que interessante, no público de atletas, acontecia mais morte súbita do que o público de não atletas. Na hora que você começou a fazer um eletro para os atletas, a taxa de morte súbita se tornou menor do que dos não atletas. Ou seja, na hora que você fazia o eletro, você identificava quem era doente, e quem estava doente, provavelmente a atividade física intensa era a manifestação da doença. Na hora que você tira o grupo de doentes, você mostra a proteção real da atividade física. E quem não era doente não se expunha a alta intensidade, então essa pessoa não manifestava a doença. Como eram adolescentes, era um público de doenças cardiovasculares que eram doenças congênitas, você nasceu com essa alteração, né? Então, é improvável o jovem morrer pelo coração, né? Então, a taxa de morte súbita era baixa, de forma geral, mas um eletro, se você tinha alteração, ele ir lá e seguir a investigação, isso conseguiu prevenir algumas questões. Mas eu sempre volto para o ponto principal, assim, uma dica para uma pessoa, acha uma pessoa que você confia, e que confia mesmo, que você pode se abrir, e falar de tudo, assim, às vezes a pessoa está tendo exposição sexual, ele não está usando camisinha, por exemplo, e isso é uma coisa importante do ponto de vista de saúde, você precisa de alguém que você confie para falar sobre isso, e às vezes você vai identificar alguma coisa, ou essa pessoa vai te convencer de fazer alguma coisa. Então, eu acho que uma consulta clínica uma vez a cada 1, 2 anos, eu acho que é uma boa ideia, assim. Legal, uma boa ideia e faz sentido. Faz sentido, eu gostei muito da parte que eu já ouvi você falando isso, eu acho que esse recado é para mim. Pessoas que se expõem à atividade física de alta intensidade deveriam dar uma olhada para ver o que está acontecendo, para que caso você tenha um gene lá que não é muito bom, para você saber se você pode continuar a jogada ou não.